Fala galera, ao vivo em 3, 2, 1. Fala people! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Giancarlo Kohler, host aqui desse podcast que tem como objetivo trazer pessoas e histórias inspiradoras para você ser um ser humano melhor, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, trazer realmente histórias, pessoas que vivenciaram, têm a experiência na prática para mandar uma mensagem para você, para tocar aí no seu coração e realmente vibrar, poder fazer você depois desse vídeo ser uma pessoa melhor. E o convidado de hoje é uma pessoa incrível, um irmão de coração, vocês já vão saber. Antes da gente começar, olha só, curte o vídeo aí, curte o vídeo, esses passos são fundamentais para o YouTube entregar essa mensagem e chegar essa mensagem para mais pessoas. Gente, vamos lá, um podcast desse aqui não está saindo nada do seu bolso, a única coisa que você tem que fazer é mandar para mais pessoas, para essa mensagem chegar a mais pessoas, a mais corações. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você admira. Fala, olha, tá aqui um presente para você, não vai sair nada do seu bolso, faça isso e eu te aguardo. É menos de 2 segundos para você curtir, se inscrever no canal e mandar para uma pessoa. Gostaria de agradecer aqui a TIN Seguros e Benefícios. Sem vocês isso aqui não seria possível. Escolhas inteligentes, resultados eficientes. Então, ó, vamos lá. Fala lá com o Rodrigo Roberto se você precisa de seguro e benefício para médias e grandes empresas. Gente, vamos lá, as pessoas precisam de seguros e benefícios, os carros precisam de seguros, as questões prediais, benefícios. Então, o que está esperando para chamar o Rodrigo Roberto lá da TIN Seguros e Benefícios para contratar eles aí para cuidar das pessoas e dos seus bens? Gente, o convidado de hoje é uma pessoa especial para mim, para minha família, e o convidado de hoje ele é escritor, ele é professor, ele é advogado, e ele está como vereador da cidade de Blumenau. Seja muito bem-vindo, vereador Bruno Cunha. Obrigado pela tua presença, meu irmão. Cara, primeiro eu quero te agradecer muito pelo convite, Jean, tu é um irmão pra mim, eu não queria começar esse programa sem fazer um grande reconhecimento. Se eu tô aqui sentado nessa condição de estar como parlamentar, como tu muito bem mencionou, porque os cargos públicos nós não somos, nós estamos, é transitório e a gente tem que ter essa clareza. Eu só tô aqui nessa condição porque tu é um cara que me abraçou e acreditou no projeto que a gente apresentou pra cidade lá em 2016. Quando eu e o Jean saímos que nem dois desesperados pelas ruas de Blumenau, buscando cada voto, sem estrutura, sem nada, quase morrendo do coração, com um kit lá que tinha um kit de Gatorade, de barra de cereal, né, com uma lista de amigos e procurando, mostrando para as pessoas que era possível fazer uma política de um jeito diferente. Tu foi o primeiro cara que acreditou nisso. Então eu devo muito, né, estar aqui, e é um cara que assim, é fantástico e tem que brilhar sempre. Começou o projeto com a gente, seguiu os teus projetos, então sempre que eu vejo tu fazendo sucesso em todas as esferas aí da tua vida, em todos os projetos, eu fico muito feliz, porque eu sei o teu poder de transformar a vida das pessoas, porque tu transformou a minha, e eu queria fazer por uma questão de reconhecimento mesmo, isso, né, então te agradecer de coração. Demorou pra gente conseguir aqui ajeitar, mas muito feliz de estar aqui pra gente fazer essa conversa distraída, fazer conversa com um amigão, né? É diferente, né? E tem toda a liberdade do mundo. Eu falei pra ele, tem toda a liberdade do mundo, fazer os questionamentos que quiser. Maravilha, cara. Eu que fico muito feliz. Você sabe que tudo que eu faço é com muito amor. Tudo que eu faço eu me entrego com o coração, com o corpo, com a alma, né? Minha mãe, meu pai, minha esposa hoje sempre fala isso, né? Tudo que tu faz com muito amor. E aquele projeto, esse projeto que ainda tem, né, um legado, hoje aí, né, com os nossos meninos aí também tocando os bastidores, foi porque eu acreditei. E foi porque eu vi verdade, né, em tudo isso que até hoje eu vejo um trabalho sendo sólido, construído, sem medo, né, sem nenhum tipo de conchavo, né, no momento tão crítico que vive o Brasil hoje nessa temática. Mas nós vamos falar sobre isso hoje. Meu irmão, quero de verdade te agradecer, muito, muito obrigado. E o objetivo de hoje né, o objetivo do podcast é a gente realmente falar de people, falar da pessoa que existe por trás eu sempre disse, dessa casca que muitas vezes as pessoas criam, o político, o professor, o advogado, né, de terno e gravata nas audiências, o escritor agora, né, depois a gente vai falar do livro também. Então, eu queria que você
pudesse, né? Se você pudesse falar um pouco da história do Bruno. Quem foi o Bruno? Cara, quais foram os hobbies que tu gostou? Onde é que tu estudou? Tu morou em Blumenau? Enfim, contar um pouco do Bruno até aqui, né? O porquê que tu entrou no direito, como foi a tua transição para professor e depois até hoje na tua questão de política, né? A tua dedicação que é praticamente quase integral, a gente sabe disso, né? Do quanto isso, se a gente quer fazer um trabalho sério como político, ele consome tempo, consome energia, e aí depois a gente entra um pouco nesse assunto, mas quem é o Bruno? As pessoas querem saber. Bora, cara, é tão difícil a gente falar da gente, né? Porque eu acho que temos várias gavetinhas assim. E eu, com 4 anos, vim para Blumenau, então eu cheguei aqui, sou carioca, muita gente não tem essa informação, vim do Rio de Janeiro, não tenho sotaque, mas minha família tem, meu pai tem sotaque carregado até hoje, e vim com 4 anos e fui morar lá no bairro da Água Verde, onde eu tive a minha infância, onde eu cresci, onde fiz as minhas primeiras conexões, estudei no Colégio Sagrada Família, Beterraba, como a gente era apelidado, vim de uma família de pequenos comerciantes, uma família simples, mas que sempre batalhou muito para me dar acesso à educação. E eu sempre fui um cara muito dedicado nas coisas que eu me propunha a fazer. Então eu sempre abraçava desse mesmo... E por isso a gente tem essa identificação tão grande, porque a gente tem essa característica da intensidade. De se jogar com o coração naquilo que o touro, que toca a gente. Touro né? leonino. Aquela força total, assim, né? Aquela vontade de materializar as coisas. E... tive uma infância muito bacana, uma infância que eu vejo hoje as crianças não têm muito acesso, porque hoje tem muita a tecnologia, eu sou um grande defensor da tecnologia, mas também tem uma reflexão profunda, porque aquela infância que a gente tinha de brincar de carrinho, de sabe, se machucar, de apanhar, de jogar um basquete, de jogar o joguinho lá que tacava a bola, mata soldado, isso tudo, né? Era um tempo muito diferente, era um tempo que tinha 20, 25 crianças que eram mais ou menos da minha faixa etária que brincavam na rua. E quando a gente não tinha problema, eu achava que tinha, né? É verdade. E eu tive todas essas oportunidades, assim. E depois eu fui... Quando eu estava acabando o terceirão, eu tinha na minha cabeça, na dúvida entre ser jornalista e fazer direito. Olha só, uma questão que eu queria. Jornalista, né? Também ia ser. Que eu queria muito, assim, e tal. Na época, o curso de jornalismo tinha só Itajaí, aí entrava meio que a pressão familiar, vamos fazer o direito. Que é outra coisa que eu acho um pouco complicada, porque muitas pessoas chegam ali no terceirão, de repente tu tem aula de química, de biologia, e agora tu tem que escolher o que é que tu vai fazer. E é uma decisão muito complicada. E aí, fui cursar direito, fiz a faculdade, e dentro da faculdade também, eu sempre, assim, acabei me destacando, sempre tinha essa situação de ser um cara muito dedicado em tudo que fazia, e sempre procurei outros conhecimentos. Fui cursar algumas cadeiras de psicologia, sempre me envolvi em projetos sociais, então, assim, desde os meus 16, 17 anos, eu era voluntário de tudo, então, tudo que me chamavam, que eu podia ajudar, eu sempre gostei, sempre me tocou a possibilidade de ajudar, de ser útil para as pessoas. E as pessoas começaram a ver em mim na época essa questão toda de uma liderança assim, política. Mas naquele momento, o próprio movimento estudantil tinha uma influência muito grande partidária e eu não queria me envolver diretamente. Perfeito. Então, assim, tinha as eleições, os meus amigos disputando e eu tinha uma característica que, independentemente de quem ganhava, no dia seguinte eu levava um caderninho de anotações e de coisas que eu achava que poderia melhorar o curso, né? Levava boas críticas, proposições. Isso, e me colocava à disposição para ajudar. Fosse, né, uma chapa que era mais ligada à esquerda ou à direita, independentemente disso. E essa minha posição, ela era muito estranha no cenário da política, porque as pessoas, nossa, não estavam acostumadas com isso. E as pessoas, ao mesmo tempo... me respeitavam muito, porque viam que o meu interesse, sobretudo, era fazer as coisas acontecerem. E começaram a botar uma sementinha em mim sobre essa possibilidade de participar um dia fora de um processo eleitoral, de um processo político. E durante muito tempo era uma ideia da qual eu não queria de forma alguma. Acabei minha faculdade, fui fazer especializações, fiz meu mestrado, estudei política pública e aí muito jovem cheguei também como professor universitário. Isso é uma coisa interessante porque hoje, com o passar do tempo, cabelo branco, depois da política, enfim, hoje eu fico numa frustração porque as pessoas me dão mais idade do que eu tenho, né? Às vezes outro dia eu cheguei para uma menina, perguntei quantos anos tu acha que eu tenho. Ixi. Eu jurei que ela ia falar uns 28, 29, ela falou 40. Eu quase morri do coração, quase saí brigando, discutindo com ela, né? Que eu tô com 34 para 35. Já tava em 70% branquinho ainda. Né? Já veio, tu vê quando eu tomei posse lá como vereador. Verdade. Cabelo tem muita carga genética também, meu pai também na minha idade já tinha um cabelo todo branco, né? Tu conhece. E aí essa história toda...
E aí comecei a me envolvendo nas questões assim de mestrado e eu não queria me envolver diretamente na situação da política. E foi uma coisa que eu fui trabalhando em mim, as pessoas foram tentando me convencer. E aí tive meu primeiro processo eleitoral em 2016, quando eu ainda era muito jovem, e um amigo meu que ia ser candidato desistiu, e no último dia eu acabei sendo. E a gente fez uma campanha muito diferente naquela época, com material reciclado, sem as placas que eram utilizadas nos postes da cidade. Era permitido ainda, né? Era permitido, e eu tomei a posição de não fazer. Né? A gente fez uma campanha praticamente sem custo, só em rede social, e naquele momento no partido que eu tava, cara, foi uma votação alta, foi uma votação de quase 1.000 votos, todo mundo... Eu me lembro que quando chegou no dia da eleição, eu tava desesperado, falei, gente, eu vou fazer 50 votos só, vai ser uma vergonha. Em mim, né? Meus pais não queriam que eu me envolvesse, eu tenho essa dúvida até hoje, eu tenho um pouco de medo de perguntar alguns votos aí, mas enfim. Sim. E quando acabou aquele processo todo, daí eu comecei a fazer uma análise, eu vi que eu queria passar por essa experiência, sabe? Eu via que no terceiro setor, como voluntário, era muito legal, mas sempre a gente chegava em determinado instante e a gente precisava de uma ajuda ou de algum empresário, ou a gente precisava de alguém na política que tivesse, na verdade, um preparo, uma experiência, uma visão. E eu acho, Jean, que grande parte dos nossos problemas, a gente tem uma tendência da gente terceirizar. A gente sempre acha que alguém vai vir e vai resolver as coisas. Então, eu sou contra, eu não gosto de tal coisa. Tá, então por que tu não pega e faz? Né? Por que tu não assume a responsabilidade? Isso. Porque assistir de camarote, postar no Facebook é muito fácil. Mas quando tu tem que assumir o problema, né? Aí tu entende as dificuldades que ele tem. E como eu sou um cara movido a desafio, e as pessoas me diziam que era muito difícil, que era impossível fazer as coisas de uma forma diferente, isso era uma provocação pra mim, assim. Eu falei, sim, cara, dá pra fazer as coisas de uma forma diferente. Eu quero mostrar pras pessoas que dá pra fazer uma forma diferente. É que é aquela máxima, né? As pessoas duvidam até alguém fazer. Tudo isso na nossa vida, né? É impossível um carro ser 100% elétrico. O Elon Musk foi ali, provou e, sei lá, criou a Tesla da vida e carro 100% elétricos. Ou, é impossível o ser humano ir pra Lua, até que a gente foi pra Lua. É impossível. Então, e uma coisa que inclusive eu aprendi contigo na época, uma vez que a gente fez um projeto, acho que foi para o Oktoberfest, que através da política a gente não faz ideia do quanto um movimento pode impactar milhares e milhões de pessoas. Se a gente soubesse, né, que uma política séria, um parlamento sério, né, uma questão governista séria, ela tem um impacto em milhões de pessoas. Eu acho que foi aquele projeto de celíaco no Oktoberfest, eu acho que pegava um percentual, né, a gente fez um estudo para ver quantas pessoas iam para o Oktober, mas que, cara, era um percentual baixo, mas ao mesmo tempo que fossem 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, mas, cara, através de uma pequena oportunidade de lei que a gente abriu ali para poder ter comércios que além de tradicionais, né, com glúten, pudesse ter comércio celíacos, abrisse 2, 3 barracas, já atendeu uma fatia de 10, 15 mil pessoas. Então, através de uma política séria, eu também, né, antes de a gente falar dos próximos passos, também acredito que a gente consegue mudar o Brasil e mudar o mundo, né? É que nem as pessoas muito romantizam assim, a educação muda o mundo. Eu acho que não é a educação que muda o mundo. Acho que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso, o Paulo Freire fala isso, né? Tipo assim, exatamente. Cara, tipo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam. Então, a política é a mesma coisa. A política, você se sentiu desafiado. Ela te transformou. Você viu uma oportunidade de olhar pela política com um movimento sério, um movimento que veio de voluntariado, veio uma força do voluntariado juntou com a política, veio uma força de inteligência de mestrado e professor, veio uma inteligência de advogado e juntou com a política. Então, a política, quando ela é levada a sério, quando a gente tem uma preparação, a gente vai depois falar, né, do que a gente acha sobre preparação de política, que hoje não precisa ter nenhum requisito hoje pra gente ser um parlamentar ou algo desse sentido, e eu sou um pouco contra, eu já tenho meu posicionamento em relação a isso, eu acredito que deveria ter uma preparação, nem que a gente tenha uma escola de políticos, né, criada como uma escola que tem de embaixadores, né, a gente tem ali uma escola para o próprio Ministério de Relações Internacionais para você se tornar um Itamaraty, enfim, então assim, você precisa um diplomata para passar por algumas etapas. Eu também acredito que nós deveríamos ter uma preparação de políticos, governadores, deputados, vereadores, mas a gente vai entrar nesse assunto. Então, eu queria que tu explicasse
Quando tu começou ali na 2000 e... A tua primeira 2012? Não. 2012. 2012. O que te passou pela cabeça, assim, naquela eleição, cara? Tipo assim, e se tu ganhasse? Tipo assim, tu foi meio sem expectativa, né? Tipo, vou fazer, vou por um partido tal, ok. Mas, cara, e se tu ganhasse? Tu se sentia pronto, cara? Hoje, vivendo, né, 2 mandatos de vereador, olhando o Bruno hoje e o Bruno lá atrás, né? Como seria, cara, a tua idade, tua questão de maturidade, de experiência... O que hoje tu percebe, né, que seria de desafio lá atrás? E se desse certo lá atrás? Queria que tu... Cara, tu tava perguntando antes, até falando muito de mim como pessoa, e assim, tu conhece esse lado, eu sou um cara muito da espiritualidade, né? Eu acredito muito, na verdade, em energia, eu acredito muito num propósito maior, eu acho que a gente tá aqui num processo evolutivo pra gente ser melhor a cada dia, a gente é desafiado pra isso. Eu acho que a espiritualidade, ela nos protege muito. E assim, quando você participa de algo, eu acho que a nossa tendência, a gente sempre quer vencer, a gente sempre quer um resultado bom. E eu acho que a gente tem uma tendência humana de olhar pelo um lado negativo quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Perfeito. Por exemplo, eu me atrasei, que droga, peguei um trânsito, não sei o quê. Mas a gente não para pra pensar que talvez aquele trânsito que eu peguei, aqueles 10, 15 minutos que eu perdi, me livrou de um acidente, sabe? E eu acho que no momento a gente critica. Mas quando a gente para... E eu sempre digo isso, assim, eu acho que todos os fatos da nossa vida, eles de alguma forma podem ser melhores ou podem ser piores. E eu acho que tudo depende da forma como a gente vê. E se a gente começa a ver de uma forma mais de aceitar e de agradecer um pouco o universo pelas coisas que a gente tem, a gente começa a mudar também muitas situações na nossa vida. Perfeito. Então depois, quando passou tudo isso, embora eu não tivesse grandes expectativas, eu não tinha a mínima noção de nada, é claro que você fica naquela assim, né? Queria... Mas, depois quando eu cheguei em 2017, eu tive tempo para me preparar, eu tive tempo para fazer mestrado, para fazer especializações. Uma vez eu comentei com um colega, eu falei o seguinte, cara, graças a Deus, graças à espiritualidade eu perdi em 2012. Olha só. Porque eu não teria maturidade emocional para lidar num momento tão adverso e muito complicado, porque eu acho que é uma questão de preparo. Então assim, tu tem um preparo técnico, beleza, tecnicamente eu acho que eu estava preparado para tal, mas emocionalmente eu não estava, porque é algo muito pesado. Você cair ali, você ter o desafio público, ainda mais vindo com uma pressão do qual eu vim, porque eu não venho dentro de um cenário tradicional político, a gente vem com campanhas baratíssimas, eu não tenho cacique partidário por trás, eu não tenho empresário que banca, uma família, nada, eu não tenho... foi vereador da família. Não, eu tenho, na verdade, um grupo de pessoas que acreditam naquilo e que votam por acreditar na gente. Quando você faz mesmo, né? voto de confiança, Perfeito. a tua cobrança vai ser muito maior. Perfeito. Porque se você tem uma situação de troca, alguma coisa assim, você não tem direito de cobrar. Agora não, eu votei em você porque acredito em você. Perfeito. Isso é muito forte, sabe? Eu me lembro uma situação que me chamou muita atenção, quando, na verdade, tinha um aluno meu e ele chegou pra mim e disse assim, professor, eu há muito tempo, era um aluno, ele era mais velho, falou assim, há muito tempo eu não voto em ninguém. Eu vou votar no senhor. Mas se o senhor me decepcionar, eu nunca mais voto em ninguém. E aquilo, assim, bateu no meu coração. E todas as vezes que eu tinha decisões difíceis, e eu tive que passar por decisões difíceis, de enfrentar partido e de mostrar na prática as minhas convicções, de acreditar na educação, de acreditar na transparência e muito, eu sempre lembrava daquela pessoa. Eu sempre lembrava daquela conversa que eu tive e falava que eu precisava honrar aquilo. Perfeito. E depois, quando eu encontrei no processo eleitoral de 2020, na rua, essa pessoa, e ela chegou pra mim e falou assim, me dá teu material, porque tu foi o melhor voto da minha vida, eu vou te ajudar. Aquilo pra mim deu a certeza de que é um propósito. Impagável, então eu né? vejo que é uma situação assim de vocação também que a gente tem, sabe? Perfeito. E eu mudei muito essas coisas na minha cabeça, por ser um cara perfeccionista, por ser um cara que sempre procura acertar, que eu quero vencer, eu quero todos os resultados. Eu entendi que existe um tempo do mundo. Perfeito. E às vezes a gente não tá preparado para que algumas coisas aconteçam, né? E a gente tem que acreditar numa força maior que conduz a nossa vida, Exato. e entender as etapas que tem. E eu acho que quando a gente coloca isso no nosso coração, as coisas se alteram. E quando tu fala ali de uma pessoa, né? A gente já vai entrar nesse assunto também, sobre acreditar na política, né? Por mais que ele seja já uma pessoa mais velha, eu tô vendo jovens que não estão querendo mais ir votar. Porque eles já estão pegando uma situação complicada do Brasil e eles já estão... aquele papo que eles ouviram do pai, da mãe, do irmão, que político é tudo igual, corrupção, né? Que a gente passou por um período tenebroso aí e ainda vem tendo resquícios de outras coisas, né, acontecendo. Tudo isso abala muito a tua decisão, a decisão do eleitor, né? Porque no Brasil hoje o voto
ele é obrigatório, mas ele é aquele obrigatório, vamos falar a verdade, né? A lei é uma questão... faz de conta. É um faz de conta que é obrigatório, você vai lá, justifica, né? Ou acontece alguma coisa, você paga lá uma multa de 4, né? Alguma coisa ali que é menos de R$10, e aí tá tudo certo, você volta a ser um cidadão legítimo de novo, e vamos lá. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, como hoje, Bruno, fazer essa geração e fazer o brasileiro raiz, um brasileiro que acredita, e eu acredito muito nesse povo, no povo de, né, que a gente se reinventa, cara. A gente, né, Blumenau é uma cidade mesmo que passou por enchente, se reinventou, saiu de situações complicadas e se reinventou, a gente tem muito forte isso. Como fazer esse povo, cara, acreditar numa luz do fim do túnel? Esse é o grande desafio, da gente mostrar para as pessoas. Primeiro, eu acho que a gente tirar essa distância que muitas vezes tem entre política e população. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito simples, sou um cara que frequenta o dia a dia da cidade, que vou nos lugares, às vezes as pessoas até surpreendem com essa forma, né, de eu ser. E eu acho que é isso, que a gente tá lá de uma forma temporária para representar as pessoas, a gente tem que tirar esse distanciamento, a gente tem que cortar vários privilégios, a gente tem que mostrar que a gente tá aí, tá nas ruas, tá frequentando os espaços públicos. E que não é um Deus, né? Sabe, a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que entender o que elas pensam, o que elas querem, porque a gente tá lá para representá-las. E quando a gente ganha um processo eleitoral, a gente não tá mais apenas representando quem votou na gente, mas a gente representa toda a população e as mais variadas demandas que acontecem. Eu acho que se tornar acessível é um ponto muito, muito importante. Mostrar para as pessoas que tudo é um processo de continuidade. Então você pode até ignorar a política, mas você não tem como ignorar os efeitos da política no seu dia a dia, porque o preço do feijão, o preço de todas as coisas que acontecem, elas passam pelas relações políticas, sabe? Então, assim, se existem essas relações políticas, eu acho que a gente tem que se envolver, a gente tem que tentar dar a nossa contribuição e a gente tem que tentar melhorar. E para mim, esse processo de entrada foi muito complicado por isso, porque como eu sempre fui um cara muito dedicado nas coisas que fiz, quando eu tomei a postura de querer entrar e falei para as pessoas ao meu redor, eu não tive apoio, eu não tive incentivo. As pessoas tentaram me convencer de desistir. Perfeito. Bruno, pra quê, cara? Tu é um cara tão inteligente, tu é um cara advogado, tu é professor. Pra que tu tem... isso aí, cara? Vai pensar no teu, se esquece dessa situação. Pra que tu sempre quer o caminho mais difícil? Todo mundo me falava isso, sabe? Eu escutava de muitas pessoas e eu dizia, gente, eu quero passar por essa experiência. Pode ser que eu me arrependa, pode ser que depois eu não queira mais, mas eu quero passar por isso. Porque eu entendo as coisas não numa lógica apenas individual, mas numa lógica coletiva. Perfeito. E eu entendo também que quanto mais estudo, mais oportunidades eu tive, isso também me dá mais responsabilidades. Porque eu tenho responsabilidade de fazer a diferença. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Outro dia eu estava na entrega das carteiras da OAB para muitos que foram meus alunos e que agora são advogados. Maravilhoso. E eu fiz um discurso, eu tive a oportunidade de fazer um discurso lá e eu falei para eles... saibam que essa carteira sim é uma oportunidade profissional que vocês vão ter, a gente reza, né, ora para que abram todos os caminhos. Mas aumenta a responsabilidade, mas entenda também que é um compromisso que vocês estão fazendo. Perfeito. Não apenas num juramento que vocês acabaram Perfeito. De ler, que muita gente fala da boca para fora, mas é sim um compromisso da gente lutar por uma sociedade que seja menos desigual, que seja mais justa, e a gente olhar para cada cidadão na sua diversidade e na sua pluralidade. Porque há pouco tu contou essa situação, quando a gente trouxe essa demanda que envolvia celíacos, diabéticos, avessos à lactose, para muita gente isso era irrelevante, era motivo até de piada. Perfeito. Mas quem sente o problema sabe o tamanho dele, sabe? Por tudo, né? E eu acho que o que nos motivou e o que me motiva muito é ser muito voz de quem não tem voz. E, sabe, isso para mim foi uma quebra de ruptura muito grande, porque as bandeiras que hoje a gente representa na cidade, tanto é que ainda existia uma cultura muito de uma política mais localizada, mais de bairro, e as nossas próprias votações podem ser percebidas por isso, que a gente acaba sendo um vereador da cidade inteira. Por quê? Porque a luta por uma sociedade onde respeite mais os animais não é apenas um desafio da Vila Nova, é um desafio do Garcia, da Velha, de todos os 35 bairros da cidade de Blumenau. A luta por uma sociedade que enfrente o combate, né, ou que combata
de verdade, a violência em relação à mulher deve unir todos os moradores da cidade, não deve unir apenas determinada localidade, como as diversas outras lutas, né, por políticas públicas das pessoas com deficiência. Perfeito. Né? Todas essas questões não devem ser divididas, mas devem estar dentro da construção de um mundo que pode verdadeiramente ser melhor para as pessoas, para os animais, para todos os seres que neles habitam. E eu acho que quando a gente entendeu isso, e que era a minha proposta, porque eu te digo o seguinte, às vezes havia, Jean, uma dificuldade de entendimento do eleitorado e às vezes havia uma dificuldade de entendimento meu mesmo. Uhum. Porque eu acho que a nossa cidade, ela tem uma certa divisão interna. Existe uma Blumenau que hoje é uma cidade com pessoas que vieram das mais variadas localidades, não apenas do país, mas a gente tem várias pessoas que vieram do Haiti, Venezuela, estão aqui, vieram para Blumenau, residem nessa cidade, têm o direito de ser felizes e querem morar nessa cidade e adotaram essa cidade, como eu vim do Rio de Janeiro e adotei e fui adotado por a cidade de Blumenau. E hoje, a maior parte da nossa população não nasceu aqui, veio de fora. Isso é uma nova realidade, um novo modelo de cidade. E além disso, existe uma parte da nossa cidade que olha para o que está acontecendo nas capitais, o que está acontecendo fora do país e quer trazer essas situações para a cidade de Blumenau. Uhum. Então são ideias que são vistas como ideias progressistas, como é você discutir, por exemplo, a questão de lei pet friendly, que nem a gente fez. Hoje eu vou nos finais de semana, circulo daí os ambientes da cidade, vou nos bares e vejo as pessoas levando os animais e digo com o maior orgulho do mundo, eu lutei para que isso fosse possível. Perfeito. Mas quando eu lutei para que isso fosse possível, distorceram, eu sofri pra caramba. Mas isso que tá acontecendo tá dentro de uma visão e de um modelo de uma cidade à frente. E se há quem pensa a cidade à frente, há também aqueles que têm muita resistência a qualquer tipo de mudança. Inclusive no próprio colegas parlamentares, né? Muito. E porque o parlamento, ele é um espelho da sociedade. Perfeito. Então, muitos colegas vão representar o quê? Eu sempre olho e digo assim, cada um está representando, querendo ou não, uma visão de mundo. Uhum. E é um extrato do que está acontecendo fora. Exato. Então tem aqueles que olham para a sociedade achando que não. As coisas sempre foram assim e sempre vão ser. O meu caminhão de areia veio para cá, eu voto no cara, tá tudo certo. Tem gente que olha a cidade de uma forma muito antiga, que é contra qualquer tipo de mudança. Pessoas que acham que pararam no tempo. E aí eu entendi, Jean, que a minha proposta política, não, com todo respeito a essas pessoas, talvez algumas até que estejam acompanhando, mas com todo respeito, a minha proposta política não é representar quem pensa assim. A minha proposta política é lutar para trazer as tecnologias, para trazer as inovações, para trazer as novas pautas para a cidade que eu amo, a cidade que eu resolvi morar e a cidade que me adotou. Porque eu não quero que a gente tenha uma sociedade melhor apenas fora do Brasil. Eu não quero olhar só para os fatos bons em outras cidades, não. Eu quero viajar o mundo, eu tô com muita vontade, assim, de ampliar meus horizontes, uma coisa que eu, durante muito tempo, eu fiquei um pouco fechado aqui, porque o meu dia a dia na cidade, ele é muito intenso, então muitas vezes eu não consigo viajar, eu tô tentando me organizar melhor. Mas eu quero viajar o mundo para trazer as melhores coisas do mundo para cá. Porque é aqui que eu quero fazer a sociedade ser melhor, sabe? Então é esse caminho, assim. Assim, pelo pouco, né, que eu já li e também pela experiência pública que a gente teve, eu acredito muito numa fala que diz o seguinte, o inteligente ou o intelecto, ele é responsável pelo ignorante. E aí você já vai entender porque ignorante aqui não é o burro. Ignorante é aquele que não sabe sobre tal coisa. Por exemplo, eu sou ignorante em fazer sushi. Eu não sei fazer sushi, eu sou ignorante em fazer sushi. Então quando as pessoas, né, Bruno, a gente vive numa sociedade que, vamos lá, 70%, 80% da nossa cidade não sabe direito qual é o papel de um vereador. Não sabe direito qual é o papel de um prefeito, não sabe direito qual é o papel de um ministério público, não sabe direito qual é o papel de um judiciário. Então nós vivemos hoje, vamos lá, uma ignorância das nossas casas predominantes, né? Como é que chama? Nossas forças, nossos poderes, né? E nós acreditamos que a coisa vai se arrumar. Vamos dar um exemplo. Como tu falou, existe uma pessoa que por muito tempo, né? E outra, observando isso, a gente tem uma vírgula. E um público que toma uma decisão de voto um dia antes da eleição. Não precisa nada do candidato. Então a gente tem uma problemática muito grande, né? Que na minha visão é cultural.
Certo? Nós temos aí, volto a falar, uma pessoa que não sabe qual é o papel do vereador, acha que o vereador tem que tampar buraco de rua, acha que o próprio vereador vai estar lá com um carrinho de mão, com areia e tal, e vai estar o vereador lá fazendo. Ele acha que o vereador faz isso, acha que o prefeito faz lei. Já vi pessoas que falam, pô, como é que o prefeito não faz uma lei que permite, né? Já vi pessoas que dizem que o judiciário é isso, o Ministério Público. Cara, as pessoas não conhecem isso. E aí, quando você vai perguntar pra pessoa assim, beleza, quem é que você votou na eleição passada? Não sei. Então, quando eu digo que o inteligente, o intelecto, ele é responsável pelo ignorante, nós entramos lá onde a gente é apaixonado, na educação. Lá na educação. Então, quando você fala para mim que uma minoria não é ouvida, você tem, né, colegas no parlamento que... Eu queria te perguntar o seguinte. Se hoje, né... Parlamento hoje nós estamos com 15 vereadores, certo? Hoje é 15, isso, né? Você acredita hoje que existe uma competição, então, nos parlamentos hoje no Brasil? Uma competição, assim, de propostas, de ego, de eu quero fazer melhor que você, eu quero provar mais que você. O que você, assim, qual é a sua visão hoje, estando lá jogando esse jogo? Porque na minha visão, se esse time fosse unido em prol da cidade, um time que joga... por Blumenau, como se fosse lá, né? O nosso Beck, o nosso Metropolitano que joga pela cidade de Blumenau. Um time de 15 pessoas unidos por um propósito chamado Blumenau. Cara, nós teríamos talvez uma cidade ainda melhor. Mas hoje o que eu vejo é que cada um defende uma parte de Blumenau. Então eu queria te ouvir em relação a isso. Cara, que legal esse teu questionamento, porque desde que eu cheguei na Câmara, eu sempre fui um cara que sempre procurei fazer trabalhos com outros parlamentares. Tem várias leis que assim a gente fez, como foi a lei da inovação, que foi uma lei na época com o vereador Silvio Zimmermann. Foi a lei agora na legislatura atual do Sandbox com o vereador Tuca. Fiz vários projetos, né? Tenho uma amizade com o vereador Gilson. A gente fez também com o vereador Alexandre Caminha, porque antes de chegar, eu fiz um estudo minucioso das características de cada um e como a gente poderia trabalhar conjuntamente. Perfeito. E eu tenho essa postura. E tu sabe que isso é engraçado, porque eu escutava muitas vezes nos bastidores da política as pessoas me criticando por isso. Tipo assim, não, mas o Bruno é muito iludido, o Bruno tem uma visão muito poética, porque o Bruno tá lá fazendo trabalho com um e depois vai disputar voto, não sei o quê. Cara, eu escutava muito isso. E eu chegava pras pessoas, uma vez, uma pessoa me questionou, tu não tem medo disso? Eu falei, não, cara, eu tô aqui por um propósito, que é fazer minha cidade ser melhor. Se eu posso unir forças pra fazer isso, ótimo. O meu futuro político não me pertence à decisão da população e pertence também uma decisão que eu acredito que é uma decisão maior da espiritualidade, porque eu acho que eu tô aqui por um propósito maior. Se a população e as forças maiores que nos protegem acharem que eu devo estar aqui, eu vou estar aqui. Eu não vou fazer ou deixar de fazer as coisas por uma lógica política, porque o sentido disso aqui é eu tentar ser uma pessoa melhor e eu não ser uma pessoa que esqueço do que eu vim fazer e me agarro ao poder. E eu acho que essa é uma questão de enfrentamento durante cada momento do seu ego. E eu te digo isso porque eu tenho vários desses enfrentamentos. Perfeito. Porque eu acho que são desafios humanos que a gente passa também. E aí é um obstáculo. O obstáculo da gente conseguir colocar os interesses coletivos na frente dos interesses pessoais, particulares e políticos. E não é fácil fazer isso, porque tu recebe pressão de todos os lados, né? Então você tem que parar tudo e perguntar: o que me move? Agora. Por que eu estou aqui? Tira tudo, esquece tudo, né? O que faz eu estar aqui? Quem eu vou honrar, né? Né? Por quem? Por que visão de mundo eu estou aqui? Eu acho que esse questionamento que tem que tomar, assim, quando eu enfrentei um partido político para votar numa votação específica que envolvia a questão da educação, do FGTS dos professores, tu sabe bem a dificuldade do qual que eu passei, a gente sabe, né, como funciona o processo político, cara, mas eu tinha convicção de que era o certo a se fazer. Perfeito. Porque eu continuo em sala de aula, sou professor com muito orgulho e eu tenho clareza, e hoje mais do que nunca, Jean, que se a gente vai na raiz de cada problema que a gente tem na sociedade, tá atrelado à falta de educação. Tá lá atrelado à falta de educação. Então eu sempre brinco dizendo, por mim, eu quero ser professor enquanto me permitirem estar em sala de aula, eu quero estar. Mesmo com as dificuldades, com a correria de escritório, com as coisas de câmara, de todas as dificuldades que tem do meu dia a dia, né? Não é fácil. Passei agora pela semana de prova, quase 200 alunos aí para corrigir prova, aquelas turmas gigantes, turma de 90 alunos. Sim. Tu sabe bem que tu passou por isso também, mas eu amo isso. Sim. Porque eu entendo que mais do que a gente passar conteúdo, a gente também tá
participando de um processo de formação humana e de transformação de cidadania. E eu acho que é isso que a gente, assim, tem que fazer. Não tem preço, cara. Geralmente agora a gente encontra os alunos no mercado, né? Eles vão crescendo. A gente vê como a gente tá velho, né? A gente vai no mercado, eles vão crescendo, vão tendo família e tal, e aí você vê assim, poxa, professor, que saudade, né? Pô, obrigado por ter pegado no pé. Às vezes aquele momento que ele não entendeu o que a gente tentou fazer, eles entendem hoje. Mas uma coisa que é interessante, Bruno, e é legal que tu fala isso, porque eu trago isso para o mundo privado, né? Eu vejo sim que existe uma corrida eleitoral, existe a competição de votos, né? Mas quando a gente chega lá, quando a gente chega nessa responsabilidade da democracia social também, de defender uma cidade, um estado e o Brasil, olhando nas esferas políticas, eu vejo que como é a nossa mentalidade nessa hora, né? Porque, cara, se eu vejo um vereador fazendo um baita de um projeto e eu sou vereador, eu preciso ficar feliz, cara. Cara, olha como a cidade ganha. Ele foi inteligente, o time dele pensou, ele pensou em alguma coisa. Olha que legal, a cidade vai ter tal coisa. Ele conseguiu um benefício, ele conseguiu um valor lá de um deputado, ele trouxe um recurso, enfim. Então, como seria diferente se nós tivéssemos uma mentalidade plural? Uma mentalidade onde você muito bem deixou claro, onde eu deixo o meu ego, né? Eu deixo as minhas particularidades, né? A minha fama muitas vezes aqui e olho para Blumenau e represento uma quantidade de votos, né? Seja ela expressiva ou seja ela que te colocou ali e pessoas confiarem em você. Eu queria que agora, você até como professor, é uma pergunta bem assim didática. Manda bala. Se a gente tivesse hoje, cara, uma grade, né? Como que um político se prepararia? Como é que hoje, assim, se a gente pudesse hoje preparar, né? Nós temos hoje aqui o nosso intermediador Lucas. Se o Lucas falasse pra ti assim, Bruno, eu quero ser político, certo? Cara, quais são as grades hoje que a gente poderia ter nessa escola de política, por exemplo, sabe? Se tu pudesse hoje, como o Bruno, falar assim, olha, Jean, direito, né? Por exemplo, o básico de direito, o básico sobre isso, resiliência, inteligência emocional, isso, sabe? Qual seria a grade hoje que a gente poderia construir? Se a gente tivesse construir aqui uma aula de, político, né? Escola de política pública tal, até porque tu tem a formação nisso. Quais seriam hoje as temáticas que uma pessoa deveria se preparar, pensar sobre, para assumir um desafio com esse mais preparado? Olha, legal esse questionamento. Vamos fazer uma crítica a todo o modelo educativo, né? Porque eu sou bastante crítico em relação a várias coisas. Acho que o nosso modelo, muitas vezes, da nossa educação é uma educação de decoreba para passar numa prova, mas não de formação humana. Se a gente analisar as transformações que a gente teve no processo educacional de outros países, a gente vai ver uma aptidão muito mais voltada para a prática. Se a gente vê como funciona a educação no Japão, na Alemanha, a gente vai ver que já tem noções de engenharia, de dia a dia. E eu acho que a nossa educação precisa passar por uma reformulação. Em relação à parte pública, entendo que deveríamos ter uma grade de constitucionalidade, de constituição, já nas escolas. Porque isso não é uma coisa apenas para quem é do direito. Isso são os nossos direitos e os nossos deveres com o coletivo. Perfeito. Cada cidadão precisa entender para saber, inclusive, como se defender quando seus direitos forem violados num órgão público, quando passar por situações complicadas, saber o que pode ou não pode realizar. Então, eu acho que a gente tinha que ter essa questão dessa formação. Como também entendo que uma formação com temas contemporâneos, com temas modernos, com discussões que levam a uma sociedade plural, diversa, de respeitar o direito do outro, ser o outro, também precisavam ter no nosso processo de formação. Em qualquer uma das nossas profissões. Como vejo que, do ponto de vista universitário, enquanto professor, trazendo aqui para a parte econômica, trazendo aqui também para a parte do empreendedorismo, Jean, a gente deveria ter uma cadeira de empreendedorismo em todos os cursos. Pessoa que está acompanhando, digamos que é um profissional da saúde. Vou colocar aqui um exemplo, né? É um psicólogo, é um nutricionista. Cara, você pode ser ótimo, ter tirado 10 a faculdade inteira. A partir do momento que você saiu de lá, que você tem o seu diploma, que você abre a sua clínica, o seu consultório, você não é mais apenas a sua profissão, você virou um empresário. E se você não tiver uma estratégia de marketing, se você não tiver uma política de gestão, de captação de cliente, de tudo isso, você pode ser um cara técnico. Você ficou 5 anos lá, 6 anos se dedicando, e você não vai ter depois
você vai ter uma frustração muito grande. E se essa pessoa tem um sucesso, ela provavelmente vai gerar emprego, oportunidade para 10, 15. E não, às vezes a gente tem profissionais que são fantásticos numa área, mas que ficam desperdiçados dentro de uma falha que é perceptível, que tá aí e que eu sempre bato nisso e não é observada. Que era a questão da gente ter uma cadeira de empreendedorismo voltada para aquela situação. Eu vejo, por exemplo, curso de direito, né? A gente abrir um escritório, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho minha imagem? Como é que eu ainda mais com as peculiaridades de cada campo profissional. Então isso era uma coisa que a gente tinha que trabalhar. E uma vez eu escrevi um projeto que até hoje eu não recebi resposta, dessa coisa de idealismo, que era, mandei lá para o Congresso Nacional, para senadores, enfim, que eu acho que o Brasil deveria fazer o seguinte: a gente tem discussões muitas vezes que vão para discussões de cotas, de um monte de situação. Eu acho que o Brasil deveria ter um projeto de ser uma potência olímpica e trabalhar com cota esportiva. O que eu acho que deveria fazer? Pega as federais, todas as federais do país, estuda qual que é o foco. Digamos que Santa Catarina é um polo de judô. Uma base das vagas que estariam sendo colocadas, sei lá, em medicina, direito pela federal, seriam para atletas de judô, que seriam treinados por quem? Por ex-atletas, que muitas vezes são desvalorizados, então, deixados de lado, não têm oportunidade, passando dificuldades. Esses atletas estariam treinando. Se a gente fizesse isso, Jean, pensa em cada um dos polos, no Pará um, no Rio de Janeiro outro, sabe o que a gente teria? A gente teria mais do que o Brasil uma potência olímpica, porque muitos dos nossos atletas, a gente percebe isso, que sacrificam a sua educação e o seu estudo para estarem representando o país a troco de quê? Estão lá, sem patrocínio, sem nada, ralando, fazendo os amigos, família, vaquinha, fazendo essas coisas. E aí a gente teria, sim, uma nação realmente emancipada, com atletas, com a sua formação, sabe? Com poderio. Então são coisas que eu olho e que me dá muita vontade de fazer. E às vezes isso é um pouco frustrante ainda também. Não consegues. Né? Por conta de limites de poder que a gente tem, né? E é um preparo que eu venho. Mas para mim são coisas tão óbvias que eu vejo a potencialidade que a gente tem e que a gente desperdiça. Porque enquanto a gente está conversando aqui, quantas crianças não estão nos morros? E quando a gente fala nos morros, a gente se refere muito aos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, temos aqui. A gente tem aqui, né? Várias situações de desigualdade, várias pessoas com vulnerabilidade, com dificuldades. Quantas dessas crianças não são colocadas à mão de um tráfico? Não são, né? Por não terem a questão de oportunidades. E eu pergunto, quantos desses jovens não poderiam ser grandes médicos, advogados, enfim, o que eles quisessem ser e não vão ter essa oportunidade? E eu acho que a grande transformação social que a gente precisa realizar no Brasil é dar às nossas crianças, aos nossos jovens, o direito à educação, o direito a sonhar. E através desse direito de ter uma educação verdadeiramente de qualidade, com as suas características, seu esforço e suas aptidões, conseguirem chegar em determinados resultados. Porque eu sei que eu sou um privilegiado. Eu sei que eu tive várias oportunidades que muitas pessoas não tiveram e que muitas pessoas, se tivessem as oportunidades, estariam talvez com resultados muito melhores que os meus. Perfeito. E eu acho que a gente tem que ter esse senso coletivo de saber que a luta por uma educação de qualidade não deve ser algo isolado, deve ser uma prioridade do nosso país. Isso não deve ser de um partido político, isso não deve ser de esquerda, de direita, de centro, do que for. Isso deve ser de cada um de nós. A gente não pode mais admitir, né, um país que é tão rico, tão vasto, com crianças passando fome, cara. Isso não faz sentido nenhum. É que é uma incongruência muito grande, né, quando a gente fala principalmente desse assunto. E eu falo para as pessoas, às vezes, que num raio de 2 quilômetros de onde a gente está agora, tem uma mulher sendo agredida, tem uma família passando fome, com certeza tem mais de 2 mendigos dormindo em alguma marquise, com dificuldades sociais, enfim. E o que a gente retrata é que às vezes a gente percebe projetos, né, de bilhões, milhões de reais, sendo que, cara, são coisas que são movimentos de decisões das pessoas. Não é investimento do governo, é investimento de inteligência educacional. Com certeza. Então, assim, eu nunca me esqueço... a diferença de gasto e de investimento. Isso, exato. Aí tu pega as grandes potências hoje, o que tu começa a perceber? Como tu falou ali, usou o exemplo do esporte olímpico, né? Cara, são coisas que, né, a minha própria esposa morou nos Estados Unidos e nas faculdades lá é muito forte
o esporte nas faculdades lá. Lá tem um time de basquete de não sei o quê, que os atletas lá eles precisam tirar uma nota tal pra continuar no time. E isso é muito normal lá. É normal, cara. Você tem que jogar basquete, só que você também tem que estudar. Né? Então, assim, E não é à toa que os Estados Unidos ganham toda a Olimpíada aí, é um contraponto. Então, assim, quando aí vai entrar naquela... O inteligente, ele é responsável pelo ignorante. De novo eu tô falando isso. Por quê? Cara, se eu sou mais inteligente que você, o Cortella sempre fala isso, né? Eu cuido de você. Eu não humilho você. Percebe? O inteligente, ele faz você se tornar inteligente também. Eu te explico, eu tenho calma, eu faço você evoluir também. Não, se eu sou evoluído e você não é, a minha função aqui é fazer você evoluir também. Então é fazer você entender. Então, cara, nós temos hoje um time, né, de pessoas que representam o Brasil, tem uma grande responsabilidade. E de verdade, às vezes, cara, meu sentimento aqui como eleitor, como cidadão, é que parece que não tem ninguém. Parece que o Congresso Nacional, a Presidência da República, independente de quem está lá, mas o que eu digo é que parece às vezes que não tem uma força em representatividade em projetos que dão um impacto bom, rápido na tomada de decisão das pessoas, né? Então, mas eu vejo um movimento, eu acredito, eu tenho aquela luz no fim do túnel, né? Eu jamais vou desistir do meu país, porque eu acredito, né, cara? Assim como você está aqui, eu acredito que no Brasil devem ter várias pessoas lutando, né, por um Brasil melhor, por uma cidade melhor e galgando caminhos para poder ter forças políticas maiores para poder impactar ainda mais a população. Queria te perguntar uma coisa, cara. O que tu pensa para os próximos anos? Né? Esse é um ano eleitoral, até para você saber. Hoje é dia 18, né? É uma segunda-feira do dia de abril de 2022, né? Um ano eleitoral, certo? Então, você que talvez está vendo gravado, queria saber do Bruno o que ele tem pela frente, quais são os planos, o que ele pretende. Perfeito, assim. Primeiro que eu tô num processo muito de retomada daquilo que eu quero na minha vida, porque tu sabe que quando a gente se joga assim de coração na política, a gente vai vivendo cada dia aquilo uma loucura e a gente vai esquecendo muitas vezes da gente. Eu acho que o grande segredo é a gente achar um equilíbrio. Se nós não estivermos bem, a gente não vai conseguir ajudar ninguém também. Perfeito. E quando eu acabei a eleição de 2020 e tive esse grande presente da nossa cidade, de ter sido o vereador mais votado, mas eu, Bruno, tava cansadíssimo, tava com problemas de saúde, coisas que eu nem expus para as pessoas, porque eu não queria vitimismo, nada, mas eu sabia que eu teria que enfrentar. E quando acabou isso em 2020, eu comecei esse processo de mudança em 2021, Perfeito. Né? Uma situação também que eu fui vice-presidente da mesa diretora e com isso eu fiquei impedido de exercer a minha profissão como advogado por 2 anos. Eu tive um prejuízo pessoal financeiro gigante, não ganhei um centavo a mais para assumir essa responsabilidade, fiz isso porque achava que era necessário fazer pela cidade. E quando acabou todas essas questões, eu falei, não, cara, eu tenho que rever, tenho que encontrar um caminho equilibrado, né? Eu tenho que saber agora também delegar mais, envolvendo as pessoas, graças a Deus, um time maravilhoso, tá até pessoas aqui também no estúdio, tu participou lá, sabe como a nossa galera se joga de coração porque acredita num projeto. E vim por esse processo de mudança. Paralelo a todo esse processo de mudança, falando unicamente da política, Jean, quando estava na reta final da campanha em 2020, a gente fez uma campanha sem usar do fundo partidário, sem aparecer na TV, sem mandar material na casa de ninguém, num partido pequeno, sem estrutura, tendo que montar várias candidaturas. Parecia impossível. Impossível. E parece que a gente tornava mais difícil ainda por nunca abdicar dos nossos valores e das nossas posições, mesmo no cenário mais adverso. Perfeito. E aí tava na reta final e muita gente me mandava mensagem: Bruno, eu tô com medo da pandemia, mas eu vou sair de casa no domingo para votar, porque eu acho que o teu trabalho é fundamental para a cidade, mas eu gostaria muito que tu cumprisse esse teu mandato até o final. Eu recebi várias mensagens assim. E a última eleição foi a eleição mais difícil da história da cidade. Foram aí quase 400 candidaturas a vereador, mais que o dobro das outras eleições. E nós fomos eleitos com 4.892 votos, né? A única candidatura que passou de 3.500 votos. Então, veja, é uma responsabilidade gigantesca. E aí vem questão de partido, vem questão de todo mundo, e o caminho natural, digamos assim, seria eu ir a deputado estadual, agora com mais maturidade, e com uma eleição que seria possível. E eu tomei uma decisão de não disputar as eleições nesse ano para honrar
mais do que esses 4.892 votos que a gente recebeu, mas para honrar também todas as candidaturas que se colocaram à disposição e por entender que no momento de pandemia era o certo a se fazer. Fazendo até uma autocrítica de decisões do passado, mas entendi isso. Eu sei que politicamente essa questão, essa decisão de não disputar a eleição, ela pode ter um custo político, porque a eleição te dá visibilidade. Perfeito. Então eu, por não disputar a eleição de deputado esse ano, isso pode, na verdade, me fazer ter que postergar alguns objetivos políticos, alguns desejos políticos e ter que ter esta conversa com o meu eleitor para ele entender isso e não me abandonar. Então, assim, é uma dificuldade que me traz, mas eu prefiro ir num caminho mais lento e coerente do que querer dar um passo maior que a perna e querer chegar em algo. Até porque eu acho o seguinte, Jean, a gente não pode ter um objetivo político de não, eu quero ser prefeito, eu quero ser governador. Porque se eu passo a querer, eu tô querendo o cargo. E eu tenho que entender que o cargo, ele não é para mim. O cargo é para eu prestar um serviço à sociedade. E o que eu tenho que me questionar é se eu tô preparado para tal e se também a sociedade está preparada para mim, porque eu sou um político diferente do modo tradicional, existe o tempo das coisas acontecerem, e eu passei a questionar isso também, então eu não tenho pressa, eu me preparo a cada dia para servir a sociedade, tenho estudado, quem me conhece sabe como eu sou chato, como eu vou atrás de conhecimento, e te digo, acredito muito na espiritualidade e no tempo das coisas, eu estou me preparando para continuar servindo a nossa sociedade. Seja na condição de vereador, que eu adoro estar como parlamentar, acho que eu tenho as características de legislativo, até por esse perfil mais técnico, de ser advogado, professor, eu adoro. Mas se tu me perguntar se eu tenho desejo de estar no executivo, numa majoritária, numa prefeitura, como prefeito ou como vice, tenho essa vontade de passar por essa experiência, se eu tiver como estar exercendo principalmente as políticas sociais que me motivam. Porque Perfeito. Muitas vezes, como parlamentar, eu dou ideias, faço indicações, mas eu não tenho a caneta na mão para tornar a ideia realidade. Como acabamos de falar em várias coisas que eu faço leitura, mas eu não estando na condição de executivo, eu não consigo viabilizar. Perfeito. E aí eu fico ali berrando e dizendo façam, e nem sempre as coisas saem. Aí o eleitor te liga e diz, ô Bruno, e aquele projeto? Que tu apresentou que é legal, mas que não sai, porque pensam de forma diferente. Então eu acho que o executivo, como o próprio nome diz, te dá a possibilidade de executar. E às vezes, em alguns momentos, eu que sou muito cheio de ideias, sinto essa falta, né? De tipo, gente, eu vou invadir lá a secretaria, me dá a caneta que eu vou sair fazendo. Então eu venho me preparando para isso. Mas é algo do qual eu quero construir com muita clareza com as pessoas e que eu não tenho pressa. Se a gente tiver que esperar um pouco, um tempo interno, um tempo da cidade, um tempo da política também. Porque a política é muito dinâmica e a gente tem que olhar o cenário. E eu te digo o seguinte, muitas pessoas me perguntam, nossa, o Bruno tem um jeito muito idealista, mas ao mesmo tempo tem um jeito muito pragmático. Porque sempre a gente brinca dizendo que o nosso idealismo, ele sempre foi um idealismo com resultado eleitoral. Porque eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão. A gente tem que ter muita convicção das coisas que a gente acredita. E eu sou um cara muito firme nas minhas convicções. Mas a gente também tem que entender o momento das coisas. Perfeito. E sabendo o que a gente significa. Nós somos um contraponto a muita coisa que está. E as coisas têm tempo. A sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 1990. Tem coisas que ainda tem que mudar muito na mentalidade das pessoas. Então eu não tenho pressa. Eu tô aqui me preparando a cada dia para servir a cidade que eu amo. Que ótimo, cara. E eu lanço um desafio aqui. Eu lanço um desafio aqui no programa agora. Por isso que eu passei por essa experiência pública. E tá aqui o Bruno que não me deixa mentir. E é verdade. Você que tá aí do outro lado, que você reclama do seu político aí na sua cidade, que você no churrasco fala mal do prefeito, fala mal do vereador, fala mal dos deputados federais, senadores e tal. Faz o seguinte, esse ano tem eleição, coloca teu nome à disposição. Vai lá no gabinete de um vereador, vai no gabinete de um prefeito, passa um dia lá, acompanha os trabalhos, veja o que o seu vereador fez, principalmente aquele que você votou, e tire a sua conclusão sobre o que está sendo feito por você, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pela família que você está construindo, porque um voto num político, ele é um voto de futuro. Ele é um voto de futuro. Senadores são 8 anos. 8 anos. Então, cara, você vota num senador, são 8 anos
que aquele cara vai estar lá. E é o voto que as pessoas costumam não saber quem votar. É o voto que as pessoas menos sabem e é o voto que mais tem um voto pesado, né? Ele que aprova praticamente as demandas da Câmara, né? Da Câmara dos Deputados, vai pro Senado para poder receber o aval. E diferentemente da Câmara dos Deputados, que são mais de 500 deputados, no Senado são 81, porque 81. São 3 por estado da federação, mais então, o Distrito Federal. De verdade, de coração aqui agora, de coração apertado com o momento que a gente está vivendo político agora, e tem um político na minha frente, tem um escritor, tem um advogado, e a gente não tem que ter vergonha de falar que nós estamos como político. Faz isso. Coloca o teu nome à disposição ou vai no gabinete do teu vereador, vai, né? Manda um e-mail pro deputado que você votou, ver se ele te retorna. É ou não é? Né? Deputado.tal, @ faça isso. Vai atrás daquela pessoa que está te representando e que pode manipular milhões para ajudar a tua cidade, ajudar o teu estado. Faça isso, né? Pelo bem, para você se sentir melhor, para você ver. Tem aquela didática que é muito fácil falar do jogador que perdeu o pênalti, né, com o estádio lotado. Mas, pô, cara, ver o jogo da arquibancada é outro jogo, não é verdade? Com certeza. A gente tem um mau hábito, muitas vezes, de como você falou no começo, de só criticar as coisas e olhar pelo nosso ponto de vista. Ah, olha lá, ó, vai 3 vezes por semana, ganha X, né? Sempre vai vir a questão financeira, olha lá, ó, tá usando tal coisa, mas, cara, peraí, vamos lá. Vai lá ver o que tá acontecendo, cara. Antes de sair falando de maneira rasa sobre a vida de alguém, vai lá e calça os sapatos dessa pessoa e vê se aquilo que você tá falando não é uma abobrinha, não é uma bobagem que nem você vai conseguir se ouvir, sabe? Então, às vezes, quando eu vejo alguém falando de um político, eu já faço uma pergunta assim, cara, independente de qual político é, que tem uns que eu também não gosto e tá tudo certo. Cara, você sabe como funciona lá? Não. Cara, eu sei como funciona lá. Eu vivi lá. Eu sei como funciona lá. Eu sei a pressão que é aquilo lá, eu sei como é ir para uma sessão com as pessoas lotando a Câmara, lotando a ideia e fazendo a coisa, sabe? Eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é quando acontece uma coisa inesperada, sai um negócio e tu tem que tomar uma decisão, sim ou não, ver o que... Sabe? Às vezes as pessoas não têm isso, cara. Nós estamos num momento muito raso. Por isso que a fake news está dominando, porque nós somos rasos. A gente vê um negócio e já compartilha. E porque a gente perdeu a capacidade de enxergar que sempre tem ser humano no outro lugar. Isso. E o grande desafio que eu acho, Jean, que é a gente se colocar no lugar do outro. Isso. E eu acho que esse exercício de empatia é o que está faltando muito na nossa sociedade. Perfeito, cara. Que é o fato de que nós somos amigos aqui, mas a gente não vai pensar 100% em tudo. Exato. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Que nem dizer sobre isso, né? As gírias aí mais modernas. Mas eu sempre falei, inclusive, que se a gente tem 70% que a gente concorda, por que a gente sempre foca nos 30% que a gente discorda? Por que a gente não faz com que a porcentagem daquilo que a gente concorda, a gente tenha a capacidade de trabalhar naquilo? Porque se assim a gente fizer, nós com certeza vamos ter melhores resultados e muito provavelmente pelo convívio a gente vai diminuir a percentagem daquilo que a gente discorda, ou ao menos a gente vai acabar respeitando. E eu acho que falta isso, a gente respeitar o direito do outro de pensar de forma diferente. Eu não sei o que ele vai fazer no primeiro turno, no segundo turno da eleição presidencial, mas não importa, ele tem o direito dele, eu vou fazer a minha decisão e tá tudo certo. E a gente segue como amigo e a gente não precisa se xingar. E se a gente discutir uma ideia, a gente vai discutir a ideia, sabe? E as ideias estão para ser discutidas. Eu brinco dizendo que as ideias estão sendo colocadas para serem discutidas e brigadas. As pessoas não precisam. E isso é uma coisa que tá difícil de entender na sociedade. Tá muito polarizada, tá muito baseada no ódio, na raiva. E aí a gente resume tudo isso numa seguinte opinião, uma seguinte verdade. Ah, e o Bruno postou agora um negócio que não sei o quê. De seguir. Sim, direto. Paro de seguir. O pessoal que cuida aí da minha rede social já sabe disso aí, Bruno, ó. Ele aqui, ó, eu adorava o Bruninho, ele acabou de postar um negócio que, de seguir. Qualquer coisa, eu virei comunista, virei bolsonarista. Às vezes no mesmo dia tu vira tudo, cara. Eu tô olhando no final do dia e falo assim, gente, eu tô sendo acusado de um, sendo acusado de outro, só me diga o que eu sou, porque... Cara, e aí você cria, sabe o quê? Olhando agora pela questão humana de inteligência emocional, você cria uma sociedade emocionalmente fraca, polarizada, ou você é uma coisa ou você é outra, e você não abre, sabe pra quê? Que é a coisa mais rica do ser humano, discussão.
Cara, por que você tem um espaço lá na tribuna? Fala pra mim. Pra discutir um projeto. Por que um outro vereador tem espaço pra ir lá falar no microfone pra gente co-criar um projeto, melhorar o projeto? E não pra ir lá falar que você é isso, que você é aquilo, que você é direita, que você é esquerda. Cara, o que eu vejo é que a gente tá emocionalmente fraco e buscando sempre estar com quem congrui com as nossas ideias. Isso. Eu só ando com o Lucas porque o Lucas gosta também de série e ele também gosta de tomar água na xícara. Pronto, essa é a minha vida. A minha vida tá aqui, porque se tu tomar no copo, cara, sai fora. E eu não leio livros, então eu fico aqui, aí eu fico fraco emocionalmente. O dia que alguém me tira desse conforto, eu me ferro, sabe? Eu fico perdido. Então eu vejo hoje uma sociedade bem curto e grosso, fraca emocionalmente e rasa. Tempo inteiro. Olha só, começou a fazer isso, ó, de seguir. Não, isso aqui não é... Cara, e aí eu fico vivendo só na minha bolha. Só naquilo que me convém. Só naquilo que é confortável pra mim. Porque o Bruno me fez uma pergunta que eu não me... De seguir. Porque o Bruno... Entende? Então assim, cara, a gente hoje não tá mais aberto a, por exemplo, tu acabou de falar, eu não concordo com 100% de tudo que você fez politicamente, mas eu quero te ouvir. Vai lá, me fala. Eu quero te ouvir o que fez tu pensar dessa forma pra eu crescer como pessoa. Talvez eu esteja equivocado. Me fala o que naquele momento tu pensou. Pô, Jean, eu pensei nisso, e nisso, às vezes naquilo. até, Jean, como tu muito bem colocou, lá numa pressão que você tem muitas vezes, entra uma coisa, tu tem que sim, não, uma abstenção. E eu tenho, né, projetos que aconteciam que eu não tinha nem segundos pra decidir. Chegou uma vez que eu falei até na tribuna, eu falei, gente, eu não sei do que se trata, eu não tive direito de ler esse projeto, que foi até uma mudança política que a gente conseguiu encabeçou no mudou lá na Câmara, que eu já ia mandar um recado pra prefeitura 24 horas, a gente conseguiu. Do foi projeto algo do qual, urgente, urgentíssimo, urgentaço, né? E tu lembra daquilo. Então assim, chegava o projeto, eu falava, do que se trata? Não tem. Tem 200 folhas. Tem quanto tempo pra votar? 1 minuto e meio. Eu falei, cara, eu cheguei uma vez lá e falei assim, gente, só leu o cabeçalho da estou folha. Indo pra abstenção, porque eu não sei o que é esse projeto, não sei se é bom ou se é ruim, e eu tô achando mais interessante a abstenção. Acontece que o projeto era bom. Só que ninguém me explicou. E aí eu me abstive e a pessoa vai tirar satisfação. No outro dia, Bruno, tu não votou? Cara, como assim? Tu não é o cara da tecnologia? Você nem viu se era de tecnologia, eu nem não. tive possibilidade de ver, né? Perfeito. Então, assim, é isso. E o que tu colocou, que eu acho uma coisa muito legal, por exemplo, às vezes, a gente recebe mensagem de pessoas que querem ir no gabinete, que querem conhecer melhor, que querem perguntar. Teve um cara outro dia que nos chamou para uma reunião que ele não sabia, assim, cara, eu não sei se esse é teu papel, não é? Eu quero discutir política animal, mas eu queria te ouvir. E foi tão legal, sabe? Porque eu acho tão bacana quando as pessoas têm essa postura de querer entender antes de sair julgando, condenando. E até porque, assim, a gente que lida com imagem, com questão pública, poxa, é a nossa imagem, a nossa credibilidade. Então, assim, chega, sabe, pessoas jogando na internet um monte de coisa e tal. Pô, é complicado. Sejam justos, sabe? Procurem saber o que é a função de cada um. Exatamente, falando que não é um político, é um ser humano, né, cara? Existe uma família vendo você, às vezes, sendo escrachado. Existe toda uma situação emocional por trás daquilo, e eu lembro de várias coisas, situações inventadas, né? Nossa, as fake news, aí aparecem uns grupos de WhatsApp, Jesus. Então, na vida assim, pessoal, então inventa tudo. É uma loucura. Exato. E é exatamente isso que tu falou, assim, a gente não esquecer da dimensão humana, mas uma coisa que me orgulha muito é que as minhas posições sempre foram coerentes. Quem me conhece sabe que eu frequento qualquer canto da cidade, mesmo as pessoas que não votam em mim, mas que acabam respeitando muito, né? Que tem muito carinho e admiração pelo nosso trabalho. Perfeito. Então isso pra mim é uma coisa que eu durmo toda noite com a consciência tranquila, que eu faço o melhor que eu posso, que eu sempre agi de forma correta, de forma ética e sempre agi dentro de um propósito, que é buscar fazer a sociedade ser melhor. Eu acredito em uma Blumenau que precisa cada dia mais ser plural, entender as suas diferenças e respeitá-las, e encontrar nas suas diferenças não um problema, mas uma possibilidade de ser melhor. Acho que nós temos uma sociedade muito pujante do ponto de vista econômico, com uma sociedade muito deixada de lado do ponto de vista social e precisa se conectar melhor. Que essa cidade possa ser mais diversa, porque a gente tem aqui as mais variadas posições, características, e que a gente não tem o direito de sair julgando a vida de ninguém, a gente tem que respeitar a condição, e às vezes não é escolha, a condição, a situação de cada um. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente se torna ser humano melhor. E eu acho que esse é o desafio, e que essa cidade pode ser construída de uma forma melhor para todos, de verdade para todos. E quando eu falo em todos, não estou me referindo só às pessoas, estou me referindo também aos animais e aos outros seres
valores que aqui habitam. E eu acho que isso mora no coração de muita gente. E se mora no nosso coração, pode sair do papel e pode virar realidade. Basta a gente ter a vontade de nos unir para as coisas boas. Se a gente parar de brigar no que a gente discorda e se unir no que a gente concorda, a gente vai fazer tudo ser muito melhor. Exato. E aí entra muito a questão de nós quebrarmos paradigmas individuais e ter coragem para fazer isso. Né? Muitas vezes, antes de eu me envolver com política, eu achava que existia o time da direita e o time da esquerda, né? Que hoje a gente vê algo muito, muito isso vivendo, né? Mas, cara, quando você vê projetos da direita que funcionam, projetos bem intencionados da esquerda que funcionam, né? Com progressão, você começa a ver que, opa, peraí, cara, existe coisa boa dos dois lados. Sempre vai existir coisa boa dos dois lados. Então, quando você começa a ter coragem para encarar isso dessa forma, que você não precisa polarizar nada, né? Não é quente nem frio. A coragem de pensar nos fatos e não nos lados, né? E eu sei que assim, eu tenho esse posicionamento, tu sabe, de ser um cara que conversa e dialoga com todos os pontos. E aí eu brinco dizendo que quando alguém da esquerda diz que eu sou da direita e da direita diz que eu sou da esquerda, é porque alguma coisa de certo eu tô fazendo, né? Porque eu não olho as coisas como time de futebol. Perfeito. Eu olho as coisas com os argumentos. Então, o que é isso que vamos discutir? Vamos ver. E hoje eu vejo que as pessoas partem de torcidas organizadas. E que muitas vezes elas nem sabem o que elas pensam. Não. Elas fazem o seguinte: o que tu pensa? Vamos ver o que o Jean pensa primeiro. Se o Jean disser que é sim, eu vou dizer que é não. Se tu disser que é não, eu vou dizer que é sim. Mas é o raso que eu falei antes. Nós estamos raso, né? Se a gente for conversar sobre qualquer assunto com alguém aleatório aqui fora e você perguntar assim, cara, o que tá acontecendo na Ucrânia e na Rússia agora? A pessoa vai ter uma resposta rasa. Extremamente rasa. Do tipo, é isso que tá acontecendo. Pá. E na verdade, cara, se você ir a fundo, aquilo lá não faz sentido nenhum. Então é mais ou menos isso que a gente tá. Meu irmão, quero conversar agora com o Bruno Cunha, escritor. Bora! Esse desafio, Bruno Cunha, a era dos signos. Olha aqui, ó, Lucas, tá ligado lá, Lucas? Olha aqui. Fazer um jabá aí, gente, pessoal que tá assistindo, estamos vendendo. Está sendo vendido por onde, Bruno Cunha? Internet? Olha, a gente tá vendendo na internet, tem a página, vamos ter um evento agora, final do mês também, que a gente vai começar a divulgar amanhã, inclusive. Opa! Né? No meu aniversário, dia 30 de abril, a gente vai fazer um evento de venda dos livros. Deixa eu ver também. esse touro aqui. O touro tá destacado, tá em negrito aqui, ó. Não, mas eu fui bem tranquilo. Eu cuidei bastante pro pessoal não dizer que eu tava puxando sardinha pros taurinos, né? Ó, Bruno, quero saber, pra gente poder finalizar, eu sei que o tempo é sempre um desafio e as agendas, mas, cara, de onde que veio essa inspiração? Eu sei que é um projeto já de tempo, tava meio engavetado, aí tu tirava nas férias, escrevia um pouco, botava na gaveta de novo, mas diga pra galera aí, Bruno Cunha, a Era dos Signos, como que nasceu isso aqui, como que isso aqui se concretizou? Perfeito. Primeiro que esse é um livro de ficção, é uma história toda, que envolve astrologia. Basicamente, é uma história que acontece em 2055, quando nós, enquanto humanidade, tivemos vários equívocos, passa por Covid, passa por essa intolerância na sociedade, e aí, como a gente falhou, nós somos divididos numa nova era. A gente sai da era dos países e são criadas 12 comunidades. Então é como se, né, da noite pro dia, você fosse parar numa comunidade com vários leoninos do mundo inteiro, com muitos taurinos, gente de tudo que é lugar. Como é que a gente vai viver, como é que vai ser a comunicação? E existe ali várias temáticas sociais. Como é que vai ser o papel das crianças? Porque as crianças vão nascer nas comunidades, mas não necessariamente vão ser do signo. Elas vão ser deixadas na comunidade, vão ser tiradas. Perfeito. Dentro dessa nova sociedade, vai ter que ter resolver o problema de comunicação. Quem vai resolver isso? Os professores, que vão passar a ser os mais valorizados. Então a gente consegue fazer contrapontos dos problemas que a gente tem no mundo aqui, né? Então ela é uma ficção, mas ao mesmo tempo é muito real. E aí tem romance, tem disputa, tem competição, tem muita identificação. Quem gosta de astrologia vai gostar muito, porque tem muitas das características, porque a gente explica como cada uma das comunidades vai ser montada, né? Então como é que os leoninos estão formando a sua, né? Com a questão aí da estética, da vaidade, né? Que são determinados. Como é que os taurinos vão formar a sua? Então assim, é toda uma grande brincadeira que tem várias temáticas sociais, e para mim foi uma fuga. Eu até coloco no prefácio que durante muito tempo, em relação a um dia a dia, uma rotina puxada, porque, né, a política, a advocacia, a questão de ser professor são
atribuições muitas vezes pesadas e muitas vezes cansativas. E para mim, escrever o livro era uma terapia. Era uma possibilidade de fugir de um mundo que eu tenho e entrar num mundo onde eu poderia ser acolhido. Então, assim, por trás dessa personagem, que é a personagem que fala em primeira pessoa, né, que é uma menina sueca, muitas pessoas que me conhecem vão identificar muito do Bruno por trás. Entendi. Porque foi uma forma de eu sair de um universo cansativo e estressante para poder ir para um outro ambiente. Eu acho que tem essa projeção. E tem uma mensagem muito bonita por trás desse livro, e quem lê vai saber, que está relacionada a essa questão de que a gente pode, de verdade, modificar as nossas atitudes, transformar os nossos atos e fazer as coisas serem melhores. Então, assim, é uma ideia, é o primeiro livro, a gente tem uma ideia de escrever alguns livros. Vamos começar agora, sim, vamos colocar em plataformas online de venda, teremos um evento, em breve também estará na livraria, nas feirinhas aí da cidade. Eu, no meio dessa loucura toda, não consegui muito tempo para fazer divulgação. O evento que a gente tinha de lançamento teve que ser adiado pelo Covid, mas agora organizando melhor os outros pontos da vida, os ciclos que também a gente foi tinha. Cancelado, não foi tão cancelado. Exatamente. Teve um propósito. Teve um propósito maior, eu acho que tudo no seu tempo. Então, né, a gente vai ter essa oportunidade até junto com o aniversário, porque eu acho que essa simbologia, o aniversário, querendo ou não, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de era. Então caiu no sábado, 35 fala baixo, que tem gente acreditando ainda que é 28, deixa acreditar. Como diz um bom irmão, só vale se tiver cuca, né? Tem que ter cura lá no gabinete lá, e isso aí pago pelo... O pessoal sacanagem aqui, só pra dizer, eu falei, tem gente acreditando ainda nos 28, o pessoal aqui dizendo, não tem mais ninguém acreditando nos 28. Acabou, cara. Depois eu me acerto com esse povo fora daqui, cara, tá? A partir dos 30, aí começa a vir o Zenta, mano. Aí já era, cara. Aí tu sabe que entrou no Zenta não sai, né? Acabou, porque aí 40, 50, 70, 80, 90 pra chegar nos 100. Cara, escutei isso esses dias de um pastor, ele falou assim, até os 30 tá tudo certo. Até os 39, né? Até os 39, vai, entrou no Zenta. Meu irmão, gosto de sair das agendas aí, gosto de finalizar. Queria que tu mandasse uma mensagem para aquela câmera, para as pessoas que estão nos ouvindo, do Bruno Cunha, professor, advogado, hoje vereador, escritor. Uma mensagem de coração para quem está nos ouvindo, uma mensagem talvez de ânimo, uma mensagem de incentivo, independente daquilo que teu coração nesse momento está querendo falar, mas queria que você deixasse uma mensagem aqui. Olhe para aquela câmera, manda uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Que bacana. Eu quero desejar que cada um de nós possa nos encontrar. E esse processo da gente se encontrar, de encontrar qual que é o nosso propósito, ele muitas vezes passa de uma aceitação e da característica da gente perdoar. E quando eu falo em perdoar, não é só perdoar os outros, é muitas vezes perdoar a gente. É entender que nós somos seres humanos, falhos, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. Mas enquanto a vida, capacidade de mudança. Então a gente pode acordar cada dia, que é um presente que a gente tem, aí de uma força maior, e a gente pode ser melhor. E eu acho que se a gente bota isso no nosso coração e a gente quer encarar os nossos problemas e parar de encontrar culpados para eles, entender que os nossos problemas a gente pode resolver, porque eles são do tamanho da nossa capacidade de resolução. Acho que se a gente botar isso, mas entender também que mais do que resolver os nossos problemas, a gente vive num mundo globalizado, onde a gente vive com conexões. Não dá para viver bem com as pessoas ao nosso redor vivendo mal. A gente tá tudo muito interligado. Então a gente tem que deixar também a nossa contribuição numa sociedade. E a dica que eu dou é a capacidade da gente olhar o mundo sem preconceito, a gente olhar o mundo tentando enfrentar as desigualdades, enfrentar os problemas e respeitando muito as pessoas. E mais, esticando a mão para ajudar e não metendo o dedo para julgar, porque eu acho que quando a gente começa a fazer esse processo de mudança, a gente se torna melhor, a gente vê que as coisas modificam ao nosso redor e que a gente pode sim, de verdade, construir uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, um mundo verdadeiramente melhor, onde cabe todos, onde cada um pode ser respeitado nas suas individualidades, nas suas peculiaridades. Eu acho que esse é o desejo que eu tenho, a mensagem que eu deixo para vocês e o desejo que eu tenho no meu coração, e eu quero que esteja no coração de todos, porque se isso estiver no coração de todos, a gente vai conseguir em algum momento, por mais que às vezes a gente pareça que seja muito difícil pelos fatos que a gente vem acontecendo, mas tornar isso realidade. Eu acho que esse mundo melhor, ele é mais do que possível, ele é necessário. Então bora fazer isso junto. Esteve com a gente Bruno Vorvatich Cunha, que o H muitas vezes as pessoas não sabem o que é e é bem difícil de pronunciar. É húngaro, não?
Na verdade, eu chegava à conclusão que é croata. Achava que era húngaro e agora é croata. Mas tá lá na zona ali. de guerra. Tá ali na zona difícil ali. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, equipe, aí, por proporcionar isso aí, fazer a coisa acontecer. Agradecer eles também. Nada a gente faz sozinho, Jean. Então eu te agradeço por todo o papel na minha vida. De verdade, queria, da forma como eu comecei a encerrar te falando isso, agradecer a oportunidade e o efeito que tu tem. Muito do Bruno que tá aqui é fruto, sobretudo, da tua confiança, é fruto do teu trabalho, é fruto de todas as coisas que eu aprendo contigo e falo isso de coração. E também agradecer ao meu time e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não é nada sozinho, a gente não vem ao mundo sozinho. Exato. Então, né, gratidão a todas as pessoas que estão com a gente, nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque sei que não sou fácil também de lidar, não. O pessoal lá deu um risinho tímido, mas concordado. Cada vez mais, cara, eu acredito que... E aí, aqui pra fechar também... a gente precisa valorizar também quem carrega o piano e monta a estrutura, porque uma estrutura de parlamentar não é fácil sozinho, né? A gente não consegue, a gente sabe que não seria possível, tem que ter uma comunicação, tem que ter uma questão de ajuda, de apoio emocional, às vezes de conversa, de decisão, e eu mais do que tudo eu entendo, e realmente aqui vai um salve para todo o time e os bastidores, que às vezes não aparece, que às vezes tá ali respondendo uma mensagem, tá ali procurando ser parecido com um vereador, não é fácil, né? Mas tá aqui o meu reconhecimento também a todo esse time de bastidor que acompanha as pessoas que aparecem muitas vezes nas câmeras e estão ali em evidência. Então, Bruno, muito obrigado pelo teu tempo, irmão, obrigado por ter vindo aqui, o primeiro parlamentar, que né, honra! de muitos que eu vou convidar para estar aqui, não sei se todos vão estar. Legal. E obrigado, cara, eu tenho certeza que a gente vai olhar esse podcast lá atrás, vai falar, a gente vai ter novas conversas, né, quem sabe talvez já tô com uma ideia aqui de trazer o time aqui pra mesa pra gente bater um papo sobre sobre os bastidores da política, saber como é trabalhar com já política, traz uma pizza, né? Já traz tudo pra gente fazer festivo aí. A gente vai fazer. Quero agradecer aqui também ao Lucas, obrigado, meu irmão, por, né, sem você aqui não seria tão fácil como tá sendo agora. E ó, mais uma vez eu te peço para você curtir aí o canal, se inscreve curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. Não sai nada do seu dinheiro aí, não sai nada do seu bolso e é menos de 2 segundos. Grande abraço aqui pro nosso patrocinador TIN Seguros. Fala lá com o Rodrigo, ó. Escolhas inteligentes, resultados eficientes para seguros e benefícios para médias e grandes empresas. Liga lá pro Rodrigo Roberti que ele vai te encaminhar para alguém resolver o teu desafio ou, claro, melhorar a tua empresa. Gente, mais um episódio do Fala People vai ficando por aqui, mais um episódio feliz aqui, que, gente, se eu pudesse eu ficava com esse cara aqui, com esse time até 10 horas da noite, mas a gente tem uma hora, né, pra não ficar chato, pra não ficar corrido, pra todo mundo conseguir cumprir as suas agendas. Muito obrigado pela tua participação, estamos juntos, sem você isso aqui não acontece, então manda pra mais pessoas e nos vemos no próximo episódio. Tamo junto.